Oi meninas, bom dia, seja bem-vinda ao nosso dia 34 do estudo do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje nós vamos estudar sobre Pensando como Servo. Números 14 e 24 é o texto base e diz: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Será que isso que foi dito de Caleb pode também ser dito a nosso respeito? Servir, mulher, começa na mente. Ser uma pessoa serva requer uma mudança na nossa maneira de pensar e também nas nossas atitudes. Deus, ele está interessado na tua atitude, mas ele está mais interessado ainda no motivo da tua atitude. O rei Amazias perdeu o favor de Deus, porque fez o que era justo aos olhos do Senhor, mas não fez de todo o coração. Quando nós servimos verdadeiramente, nós servimos com uma mentalidade que consiste em 5 atitudes que o autor vai trazer para a gente. A primeira atitude diz que o servo, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. Ele se concentra nas outras pessoas. E isso é a verdadeira humildade. Não é pensar menos sobre si mesmo ou de si mesmo, mas pensar menos em si. O servo, ele é abnegado. Ele deixa um pouco de lado as suas necessidades e foca nas necessidades das pessoas ao nosso redor. Jesus, ele é o maior exemplo de servo. Ele se esvaziou de si mesmo. Quando foi a última vez que eu e tu fizemos isso? Nos esvaziamos de nós mesmas para benefício de alguém. Ninguém pode servir quando está cheia de si mesma. Nós precisamos esquecer um pouquinho de nós. E então nós vamos fazer coisas que merecem ser lembradas. Ser abnegado, assim como ser fiel, é uma qualidade muito rara. Nós precisamos servir não em benefício próprio. Muitas vezes nós servimos para agradar as pessoas, para sermos admiradas, para que as pessoas gostem de nós, para que alcancemos certos objetivos. E isso não é serviço, isso não é ministério, isso é manipulação, isso é barganha com Deus ou com as pessoas. Isso não está certo. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para realizar os propósitos dele. Existe uma diferença. Deus quer te usar, não que você o use. Nós precisamos lutar diariamente para sermos humildes. A humildade é uma lição que a gente tem que aprender repetidamente, porque todos os dias vão aparecer na nossa frente oportunidades em que nós precisamos decidir se nós vamos satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, ou se nós vamos pensar no bem maior e satisfazer as necessidades de outras pessoas também. A abnegação e a humildade, bem como a fidelidade, elas são a essência do serviço. Nós podemos avaliar o nosso coração de servas pela maneira como reagimos quando somos tratados como servos por outras pessoas. O servo, ele pensa como administrador e não como proprietário. O servo, ele tem consciência que todas as coisas pertencem a Deus e ele é o encarregado de gerenciar com muita sabedoria uma propriedade de Deus. José foi esse tipo de servo quando esteve no Egito.
Potifar entregou a ele a mordomia da casa. Depois, o carcereiro confiou a ele a prisão. E, por fim, Faraó deu a ele toda a nação para que ele administrasse. O serviço e a administração, meninas, eles caminham juntos. Deus espera que nós sejamos dignas da confiança das duas coisas. E junto com isso vem também responsabilidades que nós precisamos. Para ser uma verdadeira serva, nós teremos que resolver uma questão que pega muito nós mulheres, que é a questão do dinheiro. Porque nenhum servo pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. É impossível. Viver para o ministério e viver para o dinheiro, diz o autor, são objetivos que se excluem mutuamente. Qual dos dois tu vai escolher? Não quer dizer que Deus não vai nos honrar quando nós formos fiéis a Ele, inclusive financeiramente. Mas nós precisamos entender que todo o nosso tempo pertence a Deus. E isso exige lealdade exclusiva. É o dinheiro, o bem material que tem mais o poder e o potencial de substituir Deus em nossa vida. Muitas vezes, o materialismo desvia as pessoas do serviço de Deus, muito mais do que qualquer outra coisa. Quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for seu mestre, você se tornará escravo dele. A riqueza não é pecado, mas deixar de usá-la para a glória de Deus, sim. Então, nós precisamos nos preocupar mais com o ministério do que com o dinheiro. O servo, ele medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. O servo de Deus, ele não fica se comparando, ele não fica criticando, não fica competindo com outros ministérios. Ele está ocupada, atenta, olhando com carinho, com dedicação para o seu trabalho, para o seu ministério, para aquilo que Deus te confiou. A competição entre servos é muito absurda. Não é isso que Deus deseja, porque por mais diferenças que a gente tenha, nós estamos todas no mesmo time. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada uma tem o seu valor inestimável. Então, no serviço de Deus, meninas, não há desculpas para ciúmes mesquinhos. Quando a gente está ocupada servindo, nós não temos tempo para criticar. Todo o tempo ele é empregado no ministério. Quando reclamou para Jesus que Maria não estava ajudando, Marta, naquele momento, perdeu o coração de servo. Porque o verdadeiro servo não reclama de injustiças, não sente pena de si mesma, não fica aborrecida com os que não servem. Apenas confia em Deus, faz a sua parte e continua servindo. Não é nossa função avaliar os outros. Agora, por outro lado, em contrapartida, se você é uma serva de Deus, você vai ser criticada. O mundo e grande parte da igreja também não compreendem aquilo que Deus valoriza. Um dos mais belos atos de amor e de serviço feito a Jesus foi criticado pelos discípulos. Mas Jesus classificou aquilo como maravilhoso, enquanto os discípulos, as pessoas, julgavam como desperdício. Qual julgamento importa? Somente o de Jesus. Somente o que ele diz a nosso respeito é o que é importante. Isso é tudo o que importa. O teu serviço para Cristo jamais vai ser um desperdício. Outro ponto que o autor traz é que o servo edifica a sua identidade em Cristo. O servo lembra que é amado, que é aceito pela graça. Então, ele não precisa o tempo inteiro provar o seu valor para os outros. Cristo, sabendo do seu valor, já é suficiente.
A pessoa que é serva, ela aceita de bom grado os trabalhos que pessoas inseguras não aceitariam, achariam que era baixo, estaria abaixo delas. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, meninas, ele dá um dos maiores exemplos de serviço, porque lavar os pés era uma função que não tinha status, era uma função de servo, mas Jesus sabia quem era, e essa tarefa não ameaçava a autoestima dele. Se nós pretendemos ser servas, nós precisamos depositar a nossa identidade em Cristo. Somente pessoas seguras conseguem servir. E quanto mais próximas nós estivermos de Jesus, menos necessidade nós teremos de nos autopromover. Henry Nouwen declarou que para sermos úteis aos outros, temos que morrer para eles, ou seja, deixar de medir a nossa importância e valor pelo parâmetro dos outros. Dessa forma, nós ficamos livres para manifestar misericórdia. Quando a gente fundamenta o nosso valor e a nossa identidade no relacionamento com Cristo, nós ficamos livres das expectativas dos outros. E isso permite que nós realmente servamos Ele de maneira melhor. Deus não insiste em ser tratado por títulos. Ele quer que nós sejamos servos, que nós tenhamos nosso valor medido pelo que Ele realiza em nós. Se alguém teve grande chance na vida de se gabar de suas relações pessoais, foi Tiago. Ele detinha as credenciais de quem conviveu com Jesus, mas ainda assim, ele se refere a si mesmo na sua carta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o último ponto, meninas, diz que o servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. Ele vê o ministério como um meio de exercer o seu ministério, de chegar à eternidade, de servir a Deus com alegria. Por quê? Porque quem é servo de verdade ama ao Senhor, reconhece a sua graça e entende que servir é a mais alta função da vida. O Pai vai nos honrar, vai nos compensar, e isso é suficiente. Imagine o que poderia acontecer se somente 10% dos cristãos em todo o mundo levassem a sério o papel de servo. O que poderia acontecer se eu e você levássemos a sério o nosso papel de servas? Como seria a nossa vida? Como seria a vida das pessoas ao nosso redor? Como seria o nosso desejo pela eternidade e a pregação do Evangelho? Minha querida, não importa a tua idade, Deus quer te usar assim que tu quiser começar a agir e pensar como uma serva. Entre todas as pessoas realmente felizes são aquelas que de verdade aprenderam a servir. Finalizando esse capítulo, o autor deixa para nossa reflexão a seguinte frase: para ser serva, devo pensar como uma serva. Para memorizar, ele deixa Filipenses 2:5, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E para meditar, a seguinte pergunta: normalmente, eu me preocupo mais em ser servida ou em achar maneiras de servir aos outros? Isso diz muito ao nosso respeito, e eu desejo que eu e tu sejamos pessoas que servem primeiramente a Deus, para a honra e glória de Deus, para exercer o nosso ministério, para sermos úteis aqui na terra, não para ganhar, nem com Deus, nem com as pessoas, mas com o propósito verdadeiro de servir. É possível porque Deus está disposto a nos ajudar. Amém? Vamos orar juntos agora? Senhor nosso Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos
as tuas bênçãos, os teus cuidados e a oportunidade diária que o Senhor nos dá de servir. Nos ajude, Pai, coloque em nós a mentalidade e a atitude de servas, que nós possamos te honrar a cada dia e fazer aquilo que o Senhor designou para nós com alegria, com fidelidade e com amor. É o que nós te pedimos para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, eu amo a tua vida, que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até amanhã.